Bom, essa é a nossa segunda aula sobre a sensação de vazio depois de uma conquista. Se você não viu a primeira, clique aqui no link de descrição abaixo e eu creio que vai edificar muito o seu coração, ok? Então, continuando. Na aula anterior, nós falamos sobre os lugares em nós que precisam ser trabalhados de contentamento, de plenitude, para que realmente tenhamos progresso. Vitória sem progresso não funciona. Vai chegar um tempo que nós ficaremos cansados, desistidos até. Entende? Então, um dos exemplos mais clássicos com relação a esse ponto é o de Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava passando momentos específicos da vida dele. Ele vinha de grandes vitórias, 3 viagens missionárias bem-sucedidas, várias igrejas plantadas. Ele desce para Jerusalém, no capítulo 20 de Atos fala isso, e ele recebe uma palavra que lá ele vai receber prisões e tribulações. Imagina! Aí o cara fala, mas não era o momento de eu descansar, de eu estar numa rede, numa praia, sabe? Agora, comendo dos dividendos desse trabalho árduo que eu fiz aí. Não, ele era um homem que tinha um estado pleno e estava em um propósito firme. É isso que nós temos que encontrar. Aí ele escreve em prisão agora, em Roma, na prisão. Filipenses, se você passa por algum tipo de dor, algum tipo de problema, ou precisa ter ânimo, ter esperança, entender sobre como dominar as suas emoções, a sua alma, leia Filipenses. Você vai encontrar muitas respostas ali no Senhor. E ele diz em Filipenses, no capítulo 4, versículo 12 e 13, sei passar por falta, sei também ter abundância, e de toda maneira, em todas as coisas, estou experimentado, tanto em ter a fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, quanto a padecer a necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não vê um discurso de um homem dominado pelo vazio, desistido ou qualquer coisa desse tipo. Você vê um homem em um estado pleno de espírito, mesmo com a escassez ou com a abundância, mesmo estando livre ou preso, imagina, é esse lugar de paz de espírito que nós temos que encontrar. E ele diz assim lá no 18, recebi tudo em abundância, estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como um aroma suave, como sacrifício aceitável, aprazível a Deus. Entende isso? Imagina um cara preso, aspirando, ele respirando, irmãos, ali, a morte. Mas ele tinha plenitude no espírito. É esse lugar, esse estado pleno, que nós precisamos encontrar. Muitas vezes, os sofrimentos depois de uma conquista, mesmo que sejam leves, eles podem acontecer. E às vezes a gente fala assim, mas peraí, eu não sou um escolhido de Deus? Talvez você, minha irmã, que está me ouvindo agora, diz, mas eu não sou uma mulher de Deus, não sou uma filha, por que eu estou passando por isso? Aí vem os questionamentos. Será que eu estou me esforçando o suficiente? Será que isso é falta de intimidade com Deus? O que será que eu fiz de errado? Será que é falta de discernimento? Será que é pecado? Será que foi negligência? Será que são tantos porquês que às vezes isso me afasta até mesmo das conquistas? Parece que aquela conquista, ou o que eu recebi daquele resultado, ele vem com um gosto amargo. Isso não pode acontecer nas nossas vidas. Então, você não pode
perguntar por quê, mas para quê? Porque o para quê aponta um propósito. O porquê é só um questionamento que gera dúvidas no nosso coração. Agora, o para que tudo isso? Então entenda que nós estamos crescendo, amadurecendo e desenvolvendo algo com maturidade diante de Deus. Para isso nós precisamos significar tudo que nós estamos vivendo. A significação por tudo vai nos blindar de toda a sensação de vazio ou de desamparo depois de uma luta. O que é isso? A significação por tudo e não por uma única vitória. Filipenses, aqui no capítulo 3 também, no versículo 12 a 14, Paulo diz assim, olha, não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então nós vemos um homem que ele não tinha alcançado, sabe, o céu ainda. Ele não tinha alcançado aquela excelência que ele esperava ainda. Mas ele diz assim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, porque alguns de nós, irmãos, estão vivendo de excesso de passado. Aquilo que você vivenciou e que de repente deve servir de uma experiência de crescimento na sua vida, um degrau para você crescer, tem sido o contrário. Você fica vivendo, remoendo o passado. Então, se você revisita o passado, você vai envenenar o seu presente. Isso é fato. E vai obscurecer o seu futuro. Então, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. O ponto é esse. Nós devemos ir em frente. Eu vou fazer essa obra quando eu estiver livre de todo embaraço, de tudo aquilo. Tem umas coisas que me perturbam ainda de alguma forma, tem algumas coisas que vêm, me angustia, sabe, eu ainda acabei errando nisso de novo. Não, só quando eu resolver tudo isso que eu vou fazer essa obra. Não funciona assim. Vá em frente, em meio à dor, em meio a esses paraquês, em meio a esses sentimentos, às vezes, de frustração. Vença tudo isso, prossiga para o alvo da plena, soberana vocação em Cristo Jesus. Não pare. Essa é a palavra que eu tenho para você nesse dia. Preste atenção nisso. Não pare. Vá em frente. Em meio aos ruídos, de todas as dores, de todos os embaraços, seja a noiva madura, seja a mulher prudente, seja o homem prudente, seja aquele que vai encontrar com o seu Salvador, mesmo queimado do sol, mesmo a frase que eu quero encerrar esse momento é a de Cantares 5:8, que diz, quem é essa que sobe do deserto encostada ao seu amado? Essa é a noiva madura, que persistiu até o fim, mesmo em meio a todas essas dores e a essas dificuldades. Deus abençoe você.